Bem, chegamos ao nosso último bloco sobre o regimento interno TRE São Paulo. Vamos resolver as nossas últimas questões, indo até a questão de número 80 sobre o nosso regimento. O regimento interno TRE São Paulo, então, são 193 artigos, não é? Esse regimento interno, ele versa para nós sobre características importantes no âmbito do tribunal, e você precisa, sendo aí um futuro servidor do TRE São Paulo, entender as principais informações desse regimento. Vamos continuar a partir da nossa questão de número 68, olha só. Marcos, ele é candidato a prefeito. João, candidato a senador. Osvaldo, por sua vez, será candidato a deputado federal e Maria será candidata a deputada estadual. Segundo os ditames do regimento interno do TRE, apenas serão registrados nesse tribunal quais cargos? Bem, a gente sabe que TRE só não registra os cargos municipais, são prefeitos e vereadores, porque aí já é competência dos juízes, e o TSE registrará quais cargos? Presidente e vice-presidente. Então, se eu estou falando que o João, ele é candidato a senador, ele é registrado? Ele é. O Marcos, candidato a prefeito, é? Marcos, não. Aí nós temos o Osvaldo, que é candidato a deputado federal. Ele é registrado pelo TRE São Paulo? É. Maria, candidata a deputada estadual? Também. Então, serão registrados no âmbito deste tribunal João, Osvaldo e Maria. Qual que é o gabarito? Letra C. Olha só, questão 68. João, Osvaldo e Maria é o nosso gabarito. Tá bom? Vamos para a questão 69. Questão 69 diz assim: será dirigido ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nas eleições estaduais, o pedido de abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Se você prestou atenção na nossa aula de ações eleitorais, você vai lembrar que a quem compete o pedido de abertura de investigação judicial. Vamos lá para o regimento, que ele vai trazer essa informação também. O regimento interno, quando fala sobre a investigação judicial, artigo 104 é extremamente claro. Não compete, então, ao presidente do TRE. Olha só, artigo de número 104. Será dirigido ao corregedor regional eleitoral nas eleições estaduais o pedido de investigação judicial. Então, não é competência de quem? Do presidente do TRE. Por isso que a questão 69 está totalmente incorreta. Questão 70. São características da ação de impugnação ao mandato eletivo, junto ao TRE São Paulo, com exceção de... Então, aqui nós temos 5 alternativas, só uma que não é característica do mandato de impugnação do mandato eletivo. Letra A. Julgamento originário da ação de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Sim, são esses cargos que estão no âmbito do TRE São Paulo. Se tivesse aqui presidente, prefeitos, vereadores, não seria competência. Então, a letra A, ela está o quê? Verdadeira, não é exceção. B. Petição interposta e dirigida ao presidente do tribunal. Sim. Nesse caso de ação de impugnação de mandato eletivo, a petição será dirigida ao presidente do tribunal. Letra C. O prazo para impugnação ao mandato eletivo é um prazo decadencial de 15 dias contados da eleição. Encontramos. Não é contados da eleição, é contados do quê? Da diplomação, gente. Então, a letra C não é característica ter um prazo decadencial de 15 dias? O prazo decadencial de 15 dias ocorre, mas não são contados da eleição, contados da diplomação. Então, o gabarito aqui vai ser a letra C. Vamos analisar as outras características? D. Petição instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Sim, essa petição precisa ser instruída com essas características. E letra E. O processo correrá em segredo de justiça, sendo público o seu julgamento. Muito bem. Então, questão de número 70, gabarito letra C. Questão 71.
É livre a consulta em cartório aos autos de recursos em sede de ação de impugnação ao mandato eletivo a qualquer interessado, não havendo vedação que a limite apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Vamos ver o que diz o regimento sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo? Então, aqui nós temos as características, né? Nós temos aqui o prazo para contestar. Nós temos aqui o parágrafo 2º do artigo 112, que versa sobre a questão de número 71. Vamos fazer a leitura e ver se está certo ou se está errado. É livre a consulta em cartório aos autos de recursos em sede de ação de impugnação de mandato eletivo a qualquer interessado, não havendo vedação que a limite apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Questão 71, verdadeira. Sem dúvida alguma, tá bom? Questão 51, 71, gabarito certo. 72. Sobre os recursos eleitorais, nós tivemos uma aula só sobre recursos, vamos marcar a alternativa que está incorreta. Somente um está incorreta. Letra A. Dos atos sem conteúdo decisório, não caberá recurso. Vamos lá para o regimento? Quando começa a falar sobre os recursos, consultas nós já vimos, ação penal, revisão criminal, matéria administrativa, sindicância para o membro, recursos perante o Tribunal Regional Eleitoral. Olha só, parágrafo 2º do artigo 149. Dos atos sem conteúdo decisório, não caberá recurso. A letra A está verdadeira, mas eu tenho que achar aqui qual que é a falsa. B. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou decisão. Isso aí está claro para nós, é o prazo geral para recursos. Letra B, verdadeira. Letra C. Contra a votação ou apuração, não serão admitidos recursos se não tiver havido protesto contra as irregularidades ou nulidades arguídas perante as mesas receptoras no ato da votação ou perante as juntas eleitorais no ato da apuração. Verdadeiro. Letra D. São preclusivos os prazos para interposição de recursos e para discussão de matéria constitucional. A regra, atenção, é que os prazos para recursos são preclusivos, salvo quando se discutir matéria constitucional. Por isso que a letra D será o nosso gabarito, porque ela inclui como preclusivos, inclusive, os recursos que versarem sobre matéria constitucional. Não é. Letra E. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se entender o recorrente, de novos documentos. Letra E, verdadeira. Então, gabarito aqui será a letra D. Questão 73. Com relação ao regimento interno de São Paulo, vamos marcar a incorreta. Em regra, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Verdadeiro, não tem efeito suspensivo em regra. B. Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição e omissão que devem ser sanadas. Os embargos de declaração não suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os rejeitar. Vamos encontrar aqui os embargos de declaração. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos,
eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá